Não importa os vendavais fortes, mas dentro de nós tem que ter a firmeza e a alegria, né? Para nós vermos a graça do novo dia. E acordar já é uma bênção divina. Poder acordar todos os dias, abrir os olhos, é uma bênção maravilhosa. Quantos irmãos nossos, né? Não puderam abrir os seus olhos hoje. Ter saúde é uma bênção. Quantas pessoas não estão nos hospitais, no leito de uma cama, lutando pela vida, pela saúde. Então que nós sejamos gratos. A gratidão é uma bênção divina, que faz com que mais e mais coisas boas cheguem até nós e que nós tenhamos mais e mais motivos para agradecer. Então, obrigada, Senhor, por este novo dia. Obrigada, Senhor, por este mês que está apenas iniciando. Obrigada pela família. Obrigada pelo lar. O lar que nos protege do frio, da chuva, dos ventos. Obrigada, Senhor, pela saúde. A saúde que nos permite ir e vir, fazer o que quiser da nossa vida. Pelo corpo perfeito. Obrigada, Senhor. E nós pedimos, envia, Senhor, os teus anjos. Envia os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger e para nos amparar. Nos proteger de todo mal. Nos guiar pelos caminhos incertos da vida. Manda teus anjos sobre nós. Manda teus anjos em nossos lares. Manda teus anjos em nosso local de trabalho. Vem ter conosco, Jesus Cristo, pois sem ti nos debatemos na aflição. Sem ti mergulhamos no caos. E que o Senhor Jesus e São Rafael Arcanjo fique conosco durante todo este dia. E afastai para longe de nós as doenças do corpo, as doenças da alma, as doenças do espírito. Trazei-nos a saúde e toda a plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, que assim será, porque Deus quer e Deus providenciará aquilo que nós precisamos, aquilo que nos é útil, aquilo que nos é sagrado. E nós pedimos à Mãe querida, Mãe de Jesus e nossa Mãe, Mãe querida, estamos aqui reunidos neste momento, em Teu nome, e em nome do Teu Filho Jesus, para pedir por todos nós, que possamos estar sintonizados na vossa bondade divina e no nosso amor. Senhor Jesus, em Teu amor infinito concede-nos a Tua paz e Tuas bênçãos. Ensina-nos a viver bem, ensina-nos a servir e viver em paz. Conserva-nos, Senhor, os corações puros no caminho da paz. Auxilia-nos a compreendermos uns aos outros
em clima de paz, a vivermos uns com os outros, mesmo tendo as nossas diferenças, a sabermos conviver em clima de paz. Que a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre nós. Abençoe-nos com a tua paz, agora e sempre, e para todos sempre. Auxilia-nos, bondoso Mestre, a reconhecer as nossas fraquezas e limitações. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso redor e aquilo que está ao nosso alcance. Deixa eu baixar um pouquinho, que está muito alto. Sejam todos bem-vindos. Juntem-se a mim em oração. O mundo precisa de você. O mundo precisa das suas orações. O plano espiritual precisa de todos nós neste momento. Que nós unamos as nossas forças, que nós unamos as nossas mãos em oração. Oração por nós, pelos nossos familiares, pelo nosso lar e principalmente pelo nosso Brasil, que é a nossa pátria do Evangelho, uma pátria acolhedora, mesmo que pareça que tudo está de pernas pro ar, mas é uma pátria maravilhosa, que tem grandes riquezas, é uma pátria acolhedora. Pena que o mal se instalou através dos governantes, que se corromperam ao longo do caminho. Então vamos orar juntos, pedir a Deus, o nosso Pai, para melhorar o clima de todo o planeta, para melhorar o clima no nosso Brasil, para amenizar o clima lá em Brasília, e que o melhor aconteça para todos nós. E se até Jesus Cristo, se até o Cristo sendo perfeito, ele sentia necessidade de orar constantemente ao Pai, imagina nós que somos tão imperfeitos, o quanto dependemos dessa comunicação com o Pai. Então vamos nos espelhar no Cristo, o nosso modelo e guia de toda a humanidade, modelo de perfeição, modelo de amor, modelo de caridade, modelo de bondade, de paciência, modelo de todas as virtudes que nos faltam. Se até ele sentia essa necessidade de orar constantemente, pedindo forças ao Pai, quanto mais nós, meus irmãos, que precisamos tanto de forças, que precisamos tanto encontrar a paz dentro de nós, dentro dos nossos corações. Então vamos começar o nosso dia orando, né? Vamos tirar algum tempo do nosso dia para orar. Cada amanhecer é uma oportunidade única que nós temos. Então nós temos que agradecer. Se nós acordamos, foi porque Deus permitiu e nós devemos ser gratos. Porque há pessoas lutando para viver mais um dia. Então por isso devemos agradecer. Parar de reclamar tanto. Enquanto nós reclamamos por ter uma vida chata, tem alguém preso em uma cama de um hospital ou em casa,
sem poder se mexer, querendo ter uma oportunidade, mais uma oportunidade de viver, de se levantar. Enquanto a gente reclama por ter que levantar cedo e ir trabalhar, tem alguém que está fechando seus olhos pela última vez, sem oportunidade para levantar, sem oportunidade para ir trabalhar, sem oportunidade para viver. Então que você seja grato, porque enquanto você abre os seus olhos, você acorda e abre os seus olhos, tem alguém que está fechando os seus pela última vez. E como eu disse, não existe dia ruim. Não existe dia ruim para quem entende que acordar é um milagre, que acordar é uma bênção. Então sejamos gratos por essa oportunidade que Deus nos dá todos os dias de recomeçar, de viver mais um dia, de progredir, de melhorar como ser humano, de aprender a amar, aprender a perdoar. Então ame a tal ponto de envergonhar aqueles que te tratam mal, porque o Senhor te guardará de todo mal. Ele te guardará a tua alma. Ele estará à nossa frente todos os dias, nos amparando, nos mostrando o caminho. Só precisa que você silencie a sua voz. Maria, nossa mãe querida, passa na frente da nossa vida. Passa na frente, ó Maria, da nossa saúde. Passa na frente do nosso trabalho, onde nós ganhamos o pão honestamente, com dignidade. Maria passa à frente das nossas finanças. Maria passa à frente da minha casa. Maria passa à frente da casa desses irmãos que aqui estão comigo em oração. Maria passa à frente dos nossos afetos. Maria passa à frente dos nossos relacionamentos. Maria passa à frente da nossa fé. Maria passa à frente das causas impossíveis, aquelas que nós não podemos resolver, aquelas que não estão ao nosso alcance, mas está ao alcance de Deus, porque para Deus não existe o impossível. Deus não conhece o impossível. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. Nós estaremos seguros. E a sua verdade, a verdade do Cristo, é o nosso escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado
10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, tu és o nosso refúgio, e o Altíssimo é a tua habitação. Porque aos seus anjos, Senhor, dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. E eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. E nós pisaremos o leão e a serpente, e calcaremos os pés, o filho do leão e a serpente, pois que encarecidamente nos amou, também nos livrará e pôr-nos-á em retiro alto, porque conhece o nosso nome. Ele nos invocará e nós lhe responderemos. E Ele estará conosco na nossa angústia. Ele nos livrará e glorificará. Dar-nos a abundância de dia e nos mostrará a nossa salvação. E que seja feita sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Que nós aprendamos a invocar o Pai, invocar o Filho, invocar Maria Santíssima. Nós só temos que ficar em silêncio e orar. Nós só temos que calar a nossa voz por um instante e clamar que as forças divinas venham até nós, clamar que o Espírito Santo chegue até nós. Então silencie a sua voz por um instante para orar. Quem anda com Deus, quem anda com Cristo, quem anda com Maria Santíssima, nunca erra o caminho. Quem escuta Deus, quem escuta o Cristo, quem escuta Maria Santíssima, não perde a direção. E quem fala com Deus, quem fala com Cristo, quem fala com Maria Santíssima, não fica sem resposta. Confie no grande amor do Pai, do Filho e de Maria Santíssima. E que a nossa religião, seja qual for a religião que você faz parte, que você busca Deus, que você vai lá refazer as suas energias, renovar as suas forças, que a sua religião lhe ensine a ser melhor. Não melhor que os outros, mas melhor do que nós mesmos, né? A melhor religião que existe é aquela que nos ensina a sermos melhores. Melhor do que fomos ontem, melhor do que somos hoje. É a religião que nos faz pensar, refletir e buscar a Deus. Buscar respeitar a vontade de Deus. Buscar respeitar os mandamentos do Cristo, que o Cristo deixou. A melhor religião é essa que vai fazer com que nós sigamos os exemplos deixados pelo Mestre, o Mestre Jesus.
Então todas as religiões são boas. Toda religião que você segue, ela é boa, desde que você atire as coisas boas, desde que você ponha em prática os ensinamentos. Então não existe religião ruim. Existem pessoas ruins nas diferentes religiões. Existem pessoas que não respeitam os mandamentos do Cristo nas diferentes religiões. E existem pessoas boas que tentam melhorar, que tentam progredir, que tentam seguir os ensinamentos do Mestre em todas as religiões. E você nem precisa de religião para amar. Você não precisa de religião para saber respeitar o teu próximo. Você nem precisa de religião para praticar a caridade, para você conhecer Deus na tua vida, para você trazer Jesus Cristo para dentro do teu coração. Você só precisa ter amor, né? Só precisa ter amor. E na fraqueza Deus nos fará forte. No medo, Deus nos dará coragem. Na queda, Deus nos levantará. Na luta, Deus nos dará vitória. Não importa a situação que nós estejamos passando, enfrentando neste momento. Não importa. Deus é tudo que você sempre precisa. Deus é tudo que nós precisamos para viver bem, para sermos melhores, aprender a sermos melhores. Quem tem Deus na sua vida, quem ama Deus de verdade, não aquele que enche a boca para dizer que é cristão, não aquele que abre a boca para dizer que segue Jesus, mas não pratica os seus ensinamentos, não tem atitudes que condizem ao que fala. Não é falar, é fazer, é mostrar, exemplificar, como exemplificou Jesus. Então, que nós sejamos bons de verdade, né? Que nós sigamos a Deus de verdade. Que nós sejamos leais de verdade. Que nós glorifiquemos ao nome do Pai e do Filho de verdade, dando bons exemplos, tentando ser melhores a cada dia, tentando ser melhor do que nós, não do que os outros. A vida não é sobre ser melhor do que os outros, é ser melhor do que nós. E a luta não é contra os outros, é contra nós. A luta não é contra o mal dos outros, é contra o mal que há em nós. Para vencermos as nossas más tendências, para vencer os nossos erros, as nossas fraquezas, que são tantas, né? Essa tem que ser a nossa batalha diária. É a batalha do bem contra o mal, que habita dentro de nós. E todos nós temos essa sementinha do bem e do mal. Todos nós temos dentro de nós um pouco do lobo e um pouco do cordeiro. Alimente aquele que lhe aproximará de Deus. Aquele que você alimentar é o que irá crescer, é o que irá se fortalecer. Então, saiba fazer suas escolhas. Escolha o bem, pratique o bem, seja o bem. Não importa o que o mundo lá fora está te dando, te oferecendo. O que importa é o que tem dentro do seu mundo aqui dentro. Você tem que se preocupar com o mundo aqui de dentro.
O mundo lá de fora, Deus está cuidando. Deus está no controle. Agora, esse mundo aqui de dentro de nós, é o que nós temos que cuidar, que zelar, que tentar melhorar a cada dia, para que as ervas daninhas não cresçam, né? Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por todas as coisas boas, e más que me aconteceram, que me acontecem todos os dias. Cada uma delas, Senhor, ao seu modo, me fizeram chegar aonde eu cheguei e me fizeram ser quem eu sou. Foi na minha jornada de tropeços e acertos, vitórias e derrotas, que me fizeram enxergar o verdadeiro significado e beleza da vida. Eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida, Senhor. Então abençoa-me, Senhor, com saúde, segurança, conforto, paz e alegria. Que as minhas preces, Senhor, e a minha gratidão cheguem até Ti, Senhor. E que assim seja. Graças a Deus. E bem-vindos a este novo amanhecer. Bem-vindos a este novo amanhecer, meus irmãos. Eu vou ler um pouquinho só, um trecho do Evangelho do Cristo. É este livro aqui que eu estudo e através destes ensinamentos, que são os ensinamentos do Mestre, né? Que eu tenho aprendido a me corrigir, que eu tenho procurado a modificação da minha alma e da minha vida. Então, às vezes, a gente tirar um tempinho para estudar, para ler, faz bem. Para conhecer, mesmo que a gente já conheça quais são os mandamentos e as leis do Cristo, vale a pena a gente ler mais e mais, aprender mais e mais, pois nunca é demais, né? Nunca é demais. E se mesmo a gente já sabendo quais são os mandamentos, quais são os ensinamentos do Cristo, mesmo a gente, como diz o ditado, estando careca de saber quais são os ensinamentos do Cristo, mesmo assim a gente continua errando, né? Mesmo conhecendo as leis e vendo os ensinamentos deixados pelo Cristo, a gente continua errando. Então é válido que a gente continue estudando para ver se aquilo fixa na nossa memória, para ver se finalmente o que está aqui chega até aqui, para ver se a gente põe em prática. Não adianta ficar apenas aqui. O que a gente traz para cá, a gente leva para o coração e para a alma, para desenvolver. Então, aqui fala sobre a paciência. A paciência que devemos ter para com o nosso próximo, né? A paciência que devemos ter no nosso local de trabalho, com aquele chefe que a gente acha às vezes chato, com aqueles colegas de trabalho que também às vezes são chatos pra caramba, que em todo lugar tem pessoas difíceis, em todo lugar tem pessoas difíceis. Às vezes nós também somos difíceis, né? Então que a paciência seja praticada, onde quer que nós estejamos, e que essa paciência comece a ser praticada dentro de casa, dentro do lar, com a nossa família, com aqueles que são os nossos entes queridos e estão mais próximos a nós. Mas também que essa paciência se estenda
para os que estão mais distantes, né? A paciência aqui fala sobre a dor, onde fala que a dor é uma bênção. A dor é uma bênção? Como assim? A pessoa de dizer, como assim a dor é uma bênção? Onde está a bênção em sofrer? Então a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Então ele fala, sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade, ensinado pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Aqui ele fala que dá uma esmola, dá um prato de comida para quem tem fome. É a caridade mais fácil de se praticar, mesmo que muitos não pratiquem, mas é a mais fácil de lidar. Agora, praticar a lei da caridade, da paciência, da humildade, essa é difícil, né? A caridade, que consiste em dar esmola, é a mais fácil, mas há uma bem mais penosa, mas consequentemente bem mais meritória, que é a de perdoar. Então Deus fala que a maior caridade é perdoar, é o perdão, é a paciência com as pessoas difíceis. É bem mais meritório, você terá muito mais mérito em perdoar as ofensas, saber lidar com as pessoas difíceis, em fechar a boca de vez em quando para não entrar em atrito, do que apenas oferecer uma esmola. Então Deus é bem mais meritório que a de perdoar os que Deus colocou no nosso caminho, para serem o instrumento de nossos sofrimentos e submeterem à prova da nossa paciência. Então nunca se esqueça que as pessoas difíceis que aparecem na nossa vida é um teste para nós desenvolvermos a paciência. E quando a gente pede paciência para Deus, parece que vem uma avalanche de coisas ruins, de pessoas difíceis na nossa vida, que é para testar a tua paciência até o limite. Aquele chefe difícil de aturar, aquele irmão dentro de casa que às vezes é insuportável, aquele pai chato que você considera muito chato, muito careta, a mãe, aquele vizinho que espezinha a tua vida. Então nunca se esqueça, essas pessoas são colocadas na nossa vida como um instrumento para desenvolver a nossa paciência, para aprendermos a adquirir essa virtude da humildade também, do perdão. Então, através dessas pessoas difíceis, há muitas formas da gente praticar a caridade, aprendendo a ser tolerante, aprendendo a ser paciente, aprendendo a ter humildade às vezes, de reconhecer que as pessoas são diferentes de nós, que elas às vezes não estão no mesmo grau de evolução e de conhecimento que nós temos. A humildade, né, de aprender com elas a não fazer a mesma coisa. Se você não gosta de algo que alguém está fazendo,
Então a gente tem que tirar isso como uma lição para nós não fazermos igual. Então aqui nesse livro fala que as pessoas difíceis colocadas na nossa vida são para testar e desenvolver a paciência, a humildade, o perdão, o oferecer a outra face. Então nada da vida é por acaso, nada se perde, nada na vida se perde, nada vem por acaso. Tudo a gente tira um proveito, de todas as coisas, de todas as pessoas, dos bons e dos maus momentos, da dor, da alegria, do sofrimento. Tudo você consegue aprender. Então, quando ele fala aqui que a dor é uma bênção, é porque a dor ensina e a dor nos aproxima de Deus. E ele fala: não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas bendizei a Deus. Aí você fala: como bendizer a Deus? Como agradecer a Deus pela dor e pelo seu sofrimento? Isso é loucura. Você está em dor, sofrendo em cima de uma cama, passando por um momento difícil, e você agradecer a Deus. Então que nós lembremos que Jesus também sofreu. Sofreu muito. E ninguém neste mundo passou pelo que o Cristo passou. Até ser crucificado. Mas ele vive. Ele sobreviveu, seu espírito não foi contaminado. Seu espírito vive resplandecente no reino da glória de Deus. E como diz o ditado, os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Então os que sofrem também serão exaltados. Os que choram serão consolados. Então que nós possamos aprender que a dor ensina mesmo. E que a dor nos aproxima de Deus. Como diz aqui, né? A vida é difícil, eu bem o sei. Constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando nos curvamos para a terra. Então que a gente consiga olhar para o alto diante das nossas dores, que é de lá que vem o nosso socorro. E é de lá que o nosso fardo se tornará mais leve, porque Deus estará conosco, né? Ele estará nos ajudando a carregar o nosso fardo pesado. E a gente tem sempre que se lembrar que Deus não dá um fardo mais pesado do que os nossos ombros frágeis são capazes de aguentar. Ele dá o peso conforme as tuas forças. Ele dá o problema conforme a tua capacidade de saber solucionar. Então, se você acha que seu fardo é pesado, que a sua cruz é pesada, é porque você que não sabe o tamanho da grandeza que há em você, o tamanho da força que Deus te deu para aprender a superar todos os obstáculos, todas as dificuldades.
Então agradeça pelo fardo pesado, pois esse fardo pesado é que vai fazer você se descobrir, é que vai fazer você trazer de dentro de você essa força superior que você tem, essa capacidade de sobrevivência, essa capacidade de se renovar, de recomeçar das cinzas. E você é forte. Nós somos mais fortes do que imaginamos. Às vezes nós apenas não conhecemos o tamanho da nossa força. Nós não sabemos o quanto nós podemos suportar, até que tenhamos que ir até o limite das nossas forças, até que a única solução para nós seja ter forças e se levantar. Você só vai saber disso quando você chegar no seu limite. Então não espere, né? Não espere que a dor venha. Se fortaleça antes. Não espere que a dor venha e pegue você desprevenido, despreparado, né? Se fortaleça na fé, na esperança. Se fortaleça no amor do Cristo. Para quando as dores chegarem, quando você tiver que atravessar o seu deserto, você está fortalecido. E você não se curvar. Não se curvar para a terra, mas levantar a sua cabeça para o alto, de onde vem o seu socorro, e dizer: eu sou forte, eu consigo, eu tudo posso naquele que me fortalece. E lá no deserto é onde nós aprendemos a ser forte. No deserto é que nós descobrimos a capacidade que nós temos de nos restabelecer, de nos levantar após as quedas, as dores. É no deserto que a gente aprende a buscar a Deus. É na dor e no sofrimento que a gente se torna mais humilde. É na dor que a gente desce os joelhos até o chão e aprende a orar. Até quem não sabe orar aprende nesses momentos. E orar é conversar com Deus. Orar não é saber decorado orações. Orar é nada mais do que você conversar com Deus. E quando você está passando pelos seus desertos, você consegue fazer as orações mais comoventes. Porque essas orações vão sair do fundo da tua alma. A dor ensina a gente a pôr para fora aquilo que está aqui dentro do nosso coração. Ela ensina você a ser humilde. Ela ensina você a ter fé. Ela ensina você que só Deus pode, que só Ele é o teu socorro. Só Ele é capaz de fazer os milagres que você precisa. Muitas vezes é preciso que o ser humano chegue ao fundo do poço para ele descobrir isso. Que tudo o que ele precisava na vida dele era Deus. Que tudo que ele correu atrás a vida toda estava ali ao seu alcance, que é Deus. Então que a gente encontre Deus todos os dias da nossa vida. Que a gente aprenda a humildade, a fraternidade, a tolerância. Que a gente aprenda a ser obediente e resignado. E aqui tem todos os ensinamentos do Cristo.
a paciência, a afabilidade e a doçura. Como reagir diante das injúrias e violências. Como reagir diante da cólera dos outros e da nossa também, principalmente da nossa. Como aprender a ser misericordioso. No meu capítulo 10 aqui do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Isso está em Mateus versículo 7. Então, perdoar é ser misericordioso. É praticar a caridade, é praticar as leis do Cristo. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganhado um irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: não te digo até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7, cada ofensa. A misericórdia é o complemento da mansuetude. Pois os que não são misericordiosos também não são mansos e não são pacíficos. E aqui tem todos os ensinamentos do nosso Mestre. Ele ensina como fazer para se reconciliar com os nossos adversários, com aqueles que nós consideramos inimigos. Inimigos são todas as pessoas que nos causam algum tipo de problema, todas as pessoas que são contrárias a nós, que pensam diferente de nós, que nos contrariam, que pisam no nosso calcanhar de Aquiles. Aqui ele fala qual é o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Ele fala também: tira a trave do teu olho. Tira a trave do teu olho antes de ver o alqueire no olho do teu próximo. Ele fala também para não julgar. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E ele fala do perdão das ofensas. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos e generosos, e até mesmo pródigos ao vosso amor, no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então, isso aqui é o melhor ensinamento da vida que nós podemos ter. A gente aprende sobre amar. Ele ensina como amar, como perdoar, como ser indulgente, como ser paciente, como compreender os outros, como saber repreender as pessoas. Ele nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. E é o maior mandamento da lei de Deus. Ele ensina a dar a César o que é de César. Ele ensina sobre a lei do amor. E o amor é a chave que abre todas as portas. Então você não perde nada se você tirar um tempinho
para ler o teu evangelho, para aprender sobre as leis do amor, as leis da justiça, da terra e dos homens e as leis divinas. Porque existem as leis da terra, as leis dos homens, que são corrompíveis, e existem as leis divinas que não se corrompem, que são justas, que são certas. Deixa eu fazer esse trabalho aqui que está... Acho que está travando a live. Deixa eu ver, tá lento aqui. Pronto, tive que fazer o trabalho. Oh, Senhor, isso aqui é tão complicado. Vamos ver se agora foi. Então, que nós possamos aprender. Não só ler. Não só ir à igreja e ouvir o padre falar. E quando sair de lá, esquecer tudo o que ele falou. Não é para ir à igreja e deixar o Cristo do lado de fora. Ir à igreja, ouvir o padre falar e os ensinamentos dele não serem absorvidos por você. Não adianta nada se você não pratica. Se você apenas ouve e quando chega o momento de mostrar o que tu aprendeu, você não saber colocar em prática. Quando aparecer o momento de você exercitar a paciência, a tolerância, você não saber como fazer isso. Você não saber ser indulgente. Não adianta alguém chegar e te ofender e você retribuir na mesma moeda, como a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, quando você deveria exercitar a lei do perdão, a lei do amor. Então são nesses momentos que nós somos a provas, postos à prova. Nós seremos tentados como Jesus foi. E nós teremos ocasião de mostrar, de provar a nossa fidelidade, de provar a nossa fé. Provar o quanto nós adquirimos de conhecimento nesta vida. Se nós estamos realmente absorvendo os ensinamentos do Cristo, colocando em prática. Não é dizer, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. É você mostrar. Quando aparecer o momento de você mostrar, você está preparado para exercitar essas virtudes, as boas virtudes. E a lei do perdão é a mais difícil de praticar, né? Essa é a mais difícil de todas. E o orgulho, colocar o nosso orgulho de lado é difícil, porque nós somos muito orgulhosos. Além de melindrosos, né? O melindre é grande na nossa vida. E o orgulho nem se fala. Então que nós, quando tivermos a oportunidade de provar a nossa lealdade, a nossa fidelidade, o quanto nós somos cristãos de verdade, o quanto amamos a Deus de verdade, o quão somos gratos ao Cristo pelo sacrifício da cruz, que a gente consiga se lembrar que tem que trabalhar a virtude oposta. A virtude oposta do ódio é o amor. Da intolerância é a indulgência, o perdão, a caridade. O ódio é o amor. A tristeza é a alegria, né? Então que a gente aprenda a trabalhar as virtudes certas e não continuemos a trabalhar sempre essas virtudes, más virtudes.
que nós estamos habituados a trabalhar com elas, né? Que é o orgulho, a vaidade, o ego, o egoísmo, a intolerância, a impaciência, a falta de caridade. Nisso nós somos bons. Isso nós conseguimos tirar nota 10. Com essas más virtudes, nós tiramos 10 todos os dias. É uma matéria que a gente reprova sempre, mas que a gente tira notas boas. Mas nas virtudes contrárias, a gente está reprovando sempre. Somos sempre reprovados, tiramos as piores notas, somos os últimos da fila. Se for para entrar na fila do reino do céu, por ordem de virtudes, de boas ações, boas atitudes, bons desejos, bons pensamentos, nós ficaremos os últimos da fila. E olha lá se nós conseguiremos chegar até a porta de entrada do reino do céu. É muito difícil, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, como disse Jesus, do que nós alcançarmos o reino dos céus do jeito que nós somos. É só você se analisar. É só você fazer uma autoanálise de você mesmo. Se analise. Tire um tempinho para fazer uma autoanálise de você. Veja quais são as suas boas virtudes, as suas boas qualidades, onde você está errando sempre, os seus defeitos, as suas falhas. Se o que você está fazendo são coisas boas, virtudes boas que te aproximam de Deus, ou se o que você está fazendo te afasta dele. Faça uma autoanálise correta de si mesmo. Não precisa mentir, né, para você mesmo. Para os outros a gente pode até mentir, mas para nós mesmos não precisa mentir. Porque para Deus também a gente não vai mentir, porque não tem como. Dele a gente não consegue esconder. Então você tem que fazer uma autoanálise correta de si mesma, se conhecer, se conheça, se permita fazer uma autoanálise de dentro de você. E veja se você consegue entrar, se nós conseguimos. Se nós estamos mais para o lado do bem ou para o lado do mal. Se nós estamos praticando mais coisas boas ou mais coisas ruins. Se os nossos pensamentos são mais bons ou mais ruins. Para onde está nos levando os nossos pensamentos? E os nossos desejos? Será que os nossos desejos são sempre bons? Será que nós sempre estamos desejando o bem, o que é bom? Principalmente para aqueles que nos magoam, nos prejudicam. Será que quando alguém pisa no nosso calcanhar de Aquiles, nós sabemos reagir de forma decente, né? De forma a não ferir ninguém, nem a Deus? É só a gente ter essa autoanálise. E nós saberemos, né? Se nós conseguiremos, ao menos chegar perto da porta do reino de Deus. Eu acredito que essa humanidade está difícil. Eu acredito que a nossa turma desse planeta, a maioria vai ficar bem longe da porta. Alguns vão ficar à porta, batendo. Alguns ainda conseguem chegar até a porta. Entrar, são poucos. Jesus falou, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Será que eu serei escolhida? Será que eu serei convidada a entrar no reino do céu? E você? Será que você conseguirá?
Será que você está praticando os ensinamentos do Cristo? Está pelo menos tentando? Então, meus irmãos, é isso. Vamos fazer mais uma prece. Derramai, Senhor, sobre nós, sobre todos nós espíritos errantes, sobre todos os que sofrem. Derramai as vossas bênçãos. Derramai, Senhor, nós vos pedimos, sobre todos os que sofrem, sobre todos os espíritos errantes no espaço, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Tende piedade, Senhor. Tende piedade de nós, das nossas fraquezas. Vós nos fizestes falíveis, mas nos deste a força de resistir o mal e de vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os que não puderam resistir às suas más tendências e ainda se encontram arrastados pelo caminho do mal. Que os bons espíritos os envolvam, que as vossas luzes brilhem aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, venham prosternar-se aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, pelos nossos irmãos que não tiveram força para suportar suas provas na terra. Vós, Senhor, nos dai o fardo a carregar e só devemos depô-lo aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza, Senhor, é demasiada e a coragem nos falta algumas vezes em meio do caminho. Tende piedade, Senhor, destes servos indolentes que abandonaram o trabalho antes da hora. Que a vossa justiça os poupe e permite, Senhor, que os bons espíritos lhe levem alívio, consolações e esperanças. A perspectiva do perdão fortalece as almas. Abria, Senhor, para os culpados que se desesperam, e sustentado por essa esperança, eles encontrarão forças na própria intensidade de suas faltas e de seus sofrimentos, para resgatarem o seu passado e se disporem a conquistá-la no futuro. Ai, Senhor, olhai por todos nós, Senhor. Tende misericórdia. Não repudieis, Senhor. Não repudieis esses irmãos que estão a praticar o mal na terra. A justiça dos homens podem condená-lo, mas isso não os livra da vossa justiça, caso o seu coração não tenha sido tocado pelo remorso. Tirai a venda, Senhor, que lhe oculta a gravidade de suas faltas, e possa o seu arrependimento merecer a vossa graça, para que se alivie os sofrimentos de sua alma. Possa também, Senhor, as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação. Inspirai-lhe, Senhor, o desejo de reparar as suas más ações, através de uma nova
maneira de agir. E dá-lhe, Senhor, a força necessária para não sucumbir ao mal nas lutas que terá de enfrentar. Senhor, tende piedade, misericórdia, Senhor, misericórdia de nós. Olhai pelo nosso Brasil, olhai por todo o seu povo, Senhor. Olhai por esses corações endurecidos desses governantes dessas nações, que estão a meter os pés pelas mãos, que estão a praticar iniquidades, fazendo sofrer o seu povo, Senhor. Injustiças são cometidas pelas suas fraquezas da alma. Tende misericórdia, Senhor, do nosso país. Tende misericórdia de todas as nações em conflito, Senhor. Que a maldade se transforme em bem. Que o homem de coração endurecido amoleça o seu coração. Que as tristezas se transformem em alegria. Que as dores sejam sanadas. Os doentes sejam curados. Os doentes da alma. Os doentes das almas depuradas, amarguradas pelo ódio, pela ganância, pelo ressentimento. Tende misericórdia, Senhor. Só Tu, Senhor, para ter misericórdia de todos nós, para ter misericórdia